Olá pessoal, hoje eu vou falar de política brasileira, essa crise que a gente está vivendo, essa crise que a gente precisa refletir, porque isso aí nos abala muito, nos descontenta e as futuras gerações é quem mais vão sofrer com esses problemas que o Brasil hoje enfrenta, com a crise tanto política como jurídica e como a própria crise econômica. A gente sabe que o Brasil, desde a época colônia, que os brasileiros, como os próprios índios, habitantes originários do nosso país, são escravizados. O nosso país se tornou-se independente, mas no mesmo tempo, no mesmo modo, isso não significa que o nosso país se tornou-se independente de Portugal, porque o rei de Portugal passou a dominar o nosso país. Então, o nosso país ainda continua independente de outras nações mundiais, que são os países de primeiro mundo. Esses de países de primeiro mundo, o primeiro da lista é os Estados Unidos da América, que é a maior potência econômica do mundo. Sabemos que tudo que consumimos, tudo que compramos, tudo em geral depende da política mundialmente. Então o Brasil vem passando por essa grande situação que hoje vivemos. Não é culpa do PT, não é culpa do PSDB, não é culpa do PRP, não é culpa do PSD, do PHS, nenhum partido. Enfim, é culpa de todos os partidos, de todos os políticos e de todos nós brasileiros. E muitas vezes não sabemos escolher os nossos candidatos, os nossos representantes, ou seja, aqueles que estão lá para fazer leis, para ordenar o nosso país, para que o nosso país possa crescer, possa desenvolver e possa se tornar uma economia de primeiro mundo. Esse governo de Luiz Inácio Lula da Silva foi o seguinte: eu concordo plenamente com muitos juristas, muitas pessoas intelectuais, que dizem que o governo de Lula foi um governo muito interessante, onde ele saiu da pobreza e migrou para a riqueza. Isso eu concordo com certeza. Lula não chegaria ao poder, minha gente, se Lula não se alinhasse aos grandes políticos do nosso país, aos grandes empresários, aos grandes malfeitores. O pensamento de Lula, foi o seguinte: eu me coloco à disposição do país, me aproximo dos corruptos do nosso país, dos grandes corruptos, que são os grandes empresários, que são aquelas pessoas que têm como me colocar no poder, e só depois de muitos e muitos anos é que eu vou dar um tapa na cara deles, ou seja, eu vou tentar me afastar deles. Primeiramente, vou buscar no Senado Federal, como na Câmara dos Deputados, um apoio forte. Esse apoio forte, eu vou lá fazer leis e fazer com que o nosso país seja um país de respeito, um país de responsabilidade, um país que tenha nome, tanto dentro como fora. Mas o seguinte foi esse: o nosso país alcançou a meta da sexta economia do mundo. O nosso país passou a entrar muito dinheiro. Nosso país passou a vender muita matéria-prima. Nosso país, como sexta economia do mundo, ultrapassou a economia da Inglaterra, onde a maioria das pessoas lá são alfabetizadas, onde a maioria são engenheiros, são médicos, são profissionais de alta qualidade. Enquanto o nosso país, apenas uma pequena parcela da população tem esse grau de formação. Um país considerado com muitos analfabetos, ultrapassar a economia da Inglaterra, uma economia que desde o tempo da Revolução Industrial vem sendo uma das primeiras no ranking mundial. Uma economia da Inglaterra, uma economia que tem muito dinheiro, um pessoal que sabe trabalhar, um pessoal bem formado, um pessoal bem estruturalizado. Isso geneticamente. O nosso país é um país de mistura, ou seja, um país de várias culturas, um país que entrou várias pessoas no nosso país,
construíram famílias, se misturaram com outras. Muitas pessoas têm uma forma de pensar, outras têm uma forma de pensar diferente. E aí o nosso país fica assim, um país desestruturado. Mas o objetivo de Luiz Inácio Lula da Silva, minha gente, era esse. Entrar na política como ele entrou. Fazer com que a economia girasse em torno de todos, como fez. Nosso país tornou a sexta economia do mundo. Para muitos especialistas, isso seria até impossível, mas ele conseguiu. Ele conseguiu e ia conseguir muito mais, acredito eu. O pensamento dele seria esse. O nosso país, nosso Brasil, seria a sexta economia do mundo e ela ia prevalecer por muitos e muitos anos, como a sexta economia do mundo. Isso aí poderia levar 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Ela não poderia sair da sexta economia do mundo. Ela tem que continuar como a sexta economia do mundo, ou a quinta economia, ou a quarta, a terceira, ou a segunda, ou até mesmo a primeira. Porque isso aí, com o passar dos anos, trilhões e trilhões de euros, de dólares entram em nosso país. O nosso país ia pagar todos os banqueiros. O nosso país não ia ficar endividado. O nosso país, ou de uma forma ou de outra, permanecendo na sexta economia do mundo, já era um lado muito vantajoso. Com 20, 30 anos, um exemplo, o nosso país persistisse na sexta economia do mundo, pelo menos na sexta economia do mundo, como estava. O Brasil ele ia ter dinheiro suficiente. Ia ter dinheiro suficiente para combater a corrupção em nosso país. O nosso país ia passar a ter uma escola de qualidade. O nosso país ia passar a ter professores formados em economias e políticas do ensino fundamental ao ensino superior. O nosso país não ia ter negócio de ficar um país regionalizado, onde o Nordeste tem um número maior de pobre, região Sudeste um número maior de rico e um número menor de pobre. O nosso país ia ficar totalmente igualizado, tanto a região Norte como Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Todas essas regiões aí iam terem emprego para a população, saúde de qualidade, emprego de qualidade, tudo em geral. Não ia ficar nada dividido como está. O propósito dele era esse. Era de chegar um dia a ser um país de primeiro mundo. Eu não sei se ele estava com o objetivo de alcançar a ser a primeira economia do mundo, que o nosso país é o país mais rico em recurso natural. O nosso país hoje tem a maior reserva de água potável do mundo. A água é o principal alimento. A água é o principal alimento. Através da água a pessoa adquire tudo. E o nosso país é o primeiro país a ter uma grande reserva de água mundialmente. O nosso país tanto é rico em água, como é rico também em ouro, em cobre, em petróleo, em gás natural e em outras fontes que já foram descobertas e vêm a se tornar a ser descobertas. Mas o que aconteceu foi o seguinte: aconteceu uma emboscada com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi eleito 2 vezes, administrou 8 anos no nosso país. Na terceira, ele não quis sair candidato, ele apoiou Dilma Rousseff. Dilma Rousseff também é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa de muita cabeça, uma pessoa instruída por Luiz Inácio Lula da Silva. Ela fez o seguinte: ela fez tudo como Lula indicava, só que houve uma contrapartida de poderes e de partidos. O PSDB, um partido que administrou o nosso país bem por 8 anos, ele só dava para privatizar as empresas brasileiras. O PSDB, ele não queria que o nosso país crescesse, se tornasse um país de primeiro mundo. Então ele pegava as empresas brasileiras e vendia para outros empresários internacionais, como a Vale do Rio Doce, uma das maiores empresas do mundo.
Quer dizer, a gente deixamos de arrecadar bilhões e bilhões por ano de impostos, vendendo produtos para outros países, por causa dessa venda absurda que o governo do PSDB fez. O governo de Lula fez o seguinte: o governo de Lula procurou nacionalizar as empresas e não vender as empresas brasileiras. Isso seria bom. Isso foi bom e foi ótimo ao mesmo tempo, porque o nosso país passou a vender muito produtos lá fora. O nosso país passou a ser um grande exportador de matéria-prima para o mundo. O Brasil, se eu não me engano, ele se tornou o país a vender mais minério de ferro para a China. Isso injetou muito dinheiro em nossa economia. Isso fez com que o nosso país se tornasse também a sexta economia do mundo. Então o Congresso ele ficou dividido. O Congresso ele ficou dividido porque o ex-candidato a presidente da República, o Aécio Neves, ele colocou, ou seja, instruiu a cabeça de seus aliados e disse que o Brasil estava dividido. Que aquela eleição onde Dilma Rousseff tirou poucos milhões de votos na frente dele, significava que o nosso país estava dividido. Que a Dilma Rousseff só ganhou por causa do povo do Nordeste, o povo pobre, um povo que não tinha formação. Esse povo não tendo formação ia escolher o lado assistencialista. Isso aí foi a proposta de Aécio Neves. Ele instruiu todos os seus parlamentares do lado dele, fazendo com que todos aqueles deputados procurassem construir um impeachment falso. Mas que era falso na minha mente e na mente de muitos juristas. Eu não sou jurista. Eu apenas tenho ensino médio. Mas eu vi os juristas conversando na internet e vi eles também debatendo na televisão sobre a crise política no Brasil. Esse impeachment, por causa de crime de responsabilidade fiscal, o governo do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, ele cometeu também. Luiz Inácio Lula da Silva cometeu. E não houve impeachment para eles. Então, por que houve para Dilma Rousseff? Então, isso aí foi um golpe. Isso aí foi um golpe e quem perdeu foi toda a população brasileira. Não só foi os pobres, não. Com certeza, os pobres é quem perde mais, porque os pobres não têm uma renda fixa. Os pobres não têm como se manter. Eles necessitam mais dos outros que o rico. Então, todos perderam com isso aí. Então, o que eu vejo é um país agora todo desorganizado. O que eu vejo é todos se comoverem com a política do Brasil e fazer com que o nosso país venha a tornar a crescer tanto na economia, tanto na política e tanto na parte judiciária. Com novos pensadores, com novos idealizadores, todos lutando por um país melhor e um país mais decente. Combater a corrupção não é fácil, minha gente. Imagine um país de terceiro mundo, ou seja, um país emergente no Brasil. Um país emergente para combater a corrupção não é fácil. A corrupção existe até em países de primeiro mundo, como os Estados Unidos da América. Mas lá é o seguinte, lá existe a punição severa. Aqui em nosso país não existe punição severa. Porque a Constituição que os nossos governantes fazem, eles fazem para se beneficiarem, para eles mesmos se corromperem e passarem pouco tempo na cadeia e deixar até a política de lado, ir para fora do Brasil, ou investir aqui mesmo no nosso país, viver só de mordomia. E o pobre é quem paga todo o preço. Nós somos um dos países mais pagos imposto no mundo. Isso é um absurdo. Porque o que a gente temos de recursos naturais em nosso país, a gente não era para pagar tanto imposto como a gente paga. A gente não era para ser uma 11ª economia do mundo como estamos hoje. Se eu não me engano, a gente somos a 11ª economia do mundo. Ou é a 9ª, não sei. A gente era para ter se mantido em sexto.
ou sexto, ou descer para a quarta, para a terceira ou para a segunda. A gente não poderia sair da sexta para a sétima. A gente não poderia. Se o nosso país continuasse como a sexta economia do mundo, com 20, 30 anos ou mais, o nosso país com certeza teria condições suficientes e condições suficientes de explorar os nossos recursos naturais sem as mãos de obras de estrangeiros. O nosso país ia passar um país a ter saneamento básico em todas as cidades do Brasil. O nosso país ia ter educação, onde o filho do pobre ia ter o mesmo direito e o mesmo respeito, onde o filho do pobre poderia ser engenheiro, advogado, promotor. Nós ia termos seguranças. O filho do pobre poderia sair e voltar para sua casa ileso. O filho do rico do mesmo jeito. A gente poderia até sair no meio da rua contando dinheiro para todo mundo ver. Ninguém ia tocar na gente, porque ia ser um povo diferente. Nosso país ia ter uma cultura diferente. Nosso país ia ter uma cultura de países de primeiro mundo. E para ter uma cultura de primeiro mundo, é preciso que o país seja um país também de primeiro mundo, onde a educação é valorizada e tratada para todos. Então, minha gente, por hoje fica. Uma boa tarde para todos. Foi um prazer imenso falar um pouco de política. Porque se for falar de política, se eu quiser falar de política, eu vou falar o dia todo. E política não cabe só a mim, cabe a você também. Política é como religião. Todos têm que participar. Primeiramente Deus e segundo política. Para nós termos um país melhor, um país mais decente, eu repito. Primeiramente Deus e segundo a política. Doa quem doer. Eu não vou citar aqui nome de pessoas que se envolveram em corrupção, porque todos têm acesso à internet e à televisão. E todos sabem quais foram os deputados, senadores, governadores, prefeitos, vereadores do município que estão envolvidos em corrupção. O pleito eleitoral está próximo. Eu espero que você saiba votar, saiba escolher o seu candidato, porque só assim nós teremos um país melhor, um país mais decente. Não se envergonhe, minha gente. Não se envergonhe de falar a verdade na cara de um politiqueiro. Porque na verdade o que nós mais temos aqui no nosso país são politiqueiros e não políticos. Político é aquele que dá sem querer receber com outra mão. Aquele que dá com uma mão e recebe com outra mão, ele não é político, ele é politiqueiro. Porque quando eu sou eleito para fazer o correto, para representar a sociedade e não aquele pequeno grupo que votou em mim. Eu tanto represento aquele pequeno grupo que votou em mim, como todos. Eu quero o bem para todos. Eu não vou querer só o bem para mim ou para aquele meu grupo. É para todos. Então o político é esse. É aquele que visa o bem social, o bem de todos. Não é aquele que adota a mentira, sobe-nos como se diz. Quando eu exercer o meu mandato, eu vou ser representante do povo. Eu vou trabalhar para o povo. Eu vou ser uma pessoa diferente. Eu vou melhorar a educação, a saúde, vou gerar emprego, vou gerar renda no nosso município, no nosso estado. Mas a gente vê em comissão essas pessoas assim. E na prática elas não fazem. Elas só procuram trabalhar para o seu grupinho, para se manter-se no poder. Então, minha gente, está chegando aí outubro, pleito eleitoral, eleições para deputados, governador e prefeito da nossa federação, e eu fico muito satisfeito com o povo. Eu acredito muito em vocês. Eu acredito que vocês vão prestar atenção, vão ler livros, vão assistir na internet vídeos de muitos juristas
Como é que o nosso país vai se ajeitar, se organizar, o que é preciso. Então, o seu voto é bastante importante. Não diga que não vai às urnas. Diga que vai às urnas. Diga que vai às urnas para votar no certo e não no errado. Não venda seu voto. Vender voto é crime. É um crime grave. Não dá cadeia porque o nosso país não tem lei para isso. Mas se você vende seu voto, em um país de primeiro mundo, você é processado e preso. E dura muitos anos na cadeia. Agora aqui em nosso país, que nosso país não tem lei, tanto os compradores como os vendedores de votos ficam presos por algum momento ou nem na cadeia não vai. E fica por isso mesmo. Então isso é um absurdo, minha gente. Isso é um absurdo. Não pode vender o voto. Eu confio em todos vocês. Não venda seu voto. Desde criança eu procuro ser moralista. Não sou rico. Sou rico sim, das graças de Deus. Mas disso aqui de dinheiro eu não tenho, minha gente. Eu apenas tenho ensino médio. Eu trabalho como auxiliar de serviço administrativo educacional. Salário mínimo, minha gente. Mas eu procuro ser moralista. Eu procuro ser moralista. Não procuro ser um vagabundo. Eu não procuro ser um politiqueiro. Ah, porque faltou chance? Não. Existe chance. Não falta chance para quem quer entrar no caminho errado. Não falta chance. Eu não entrei porque eu tenho vergonha na cara de ser um politiqueiro. Um politiqueiro é um vagabundo, é um ladrão, um safado. Então, minha gente, não queira se envolver na política pensando só no seu lado. Se envolva na política pensando em todos. Em todos, até naqueles que ainda vem por nascer a 100 a 200 anos para frente. Você tem que pensar neles. Porque eles é quem mais vão sofrer as consequências do presente. Então, minha gente, vamos se envolver na política. Mas vamos se envolver de uma forma diferente. Onde todos tenham a visão de representar o social e não o individualismo. Gente, por hoje, muito obrigado e até a próxima.